A paz do Senhor Jesus para você, meu irmão, minha querida irmã, você que está ligadinho aí, nos acompanhando, está aí sendo edificado. Eu tenho certeza que a tua vida espiritual, ela deu uma guinada se você tem acompanhado essas mensagens, porque, querido, a palavra de Deus, ela não volta vazia. E o alimento do céu está aqui para isso, para te abençoar e te encher, né? Preencher o vazio que porventura possa existir aí dentro do teu coração, amém? Eu peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo 6, do versículo 1 até o 4. Efésios 6, do 1 ao 4. Nós vamos entender um pouquinho aqui sobre alguns deveres, né, dos filhos e dos pais. Efésios 6, a partir do verso 1 diz: Filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de alguns conselhos de Paulo para os pais. Paulo era um apóstolo que ele tinha conselho para todo tipo de gente. Paulo aconselhou os solteiros, as viúvas, os casados. Paulo aconselha os pais, os filhos, os servos, os senhores. Paulo tem conselho. É por isso que eu digo a você que quando você quer um conselho, uma orientação para alguma decisão que você quer tomar na vida, para alguma situação que você esteja vivendo, vai para as cartas de Paulo. Eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta. É o melhor conselho. O melhor conselheiro que você tem é a Bíblia Sagrada. Então, nesse caso, Paulo está orientando primeiro os filhos e depois os pais. Ele diz: olha, filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Ou seja, o Senhor colocou numa posição de autoridade quem? Os pais, sobre os filhos. Mas infelizmente, se você parar e começar a observar ao teu redor, entre as pessoas que você conhece, parece que essa hierarquia, ela foi, mudada, invertida. Hoje em dia a gente vê pais que obedecem e filhos que mandam. Ele diz que os filhos devem honrar os seus pais, respeitar. Hoje em dia a gente vê pouquíssimas vezes isso acontecer. Quantas vezes você entra em lares, ou até você pode conhecer lares, casas, em que os filhos é que gritam e os pais ficam caladinhos, com medo até de apanhar dos filhos. Porque tem filhos realmente que se levantam contra o pai, contra a mãe, e se levantam de uma forma às vezes até violenta, brutal. Mas Paulo diz que a atitude correta é essa, porque é essa de respeitar os pais, de honrar, de obedecer. Porque Deus colocou os pais numa posição de autoridade sobre os filhos. E ele no verso 2 diz que nós devemos honrar. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Não é que seja o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Não, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior, amar o seu próximo como a si mesmo. Mas Paulo diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Qual é a promessa de honrar pai e mãe que está lá nos 10 mandamentos? É que Deus prolongará os dias de vida daquele que honra o seu pai e sua mãe. Eu tenho um testemunho de casa, da minha família, do meu pai, né, meu saudoso pai. Ele sempre honrou de uma forma linda
de uma forma assim espetacular. A sua mãe e o seu pai. Apesar dele ter perdido, né, o seu pai, o meu avô, quando ele era pequeno, era bem dizer, uma criança com 12 anos de idade, ele assumiu, né, toda a família. Ele assumiu todos os irmãos. Pela perda do meu avô. Mas ele honrou a sua mãe até o último respirar dela. E honrou de uma forma muito linda, em todos os sentidos. Respeitando, né? Aquela época que os filhos pediu a bênção dos pais, não deixando faltar nada, ele foi. Então, essa promessa, ela se cumpriu na vida do meu pai, porque ele teve vida longa. E eu conheço tantos outros filhos que honraram e estão honrando até hoje, e que Deus tem honrado também com a promessa que ele fez. Para que tudo corra bem para aquele que honra seu pai e sua mãe, e você tenha uma vida longa sobre a terra. Aí o verso 4, o conselho já muda. O conselho aqui já é para os pais. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Sabe por que Paulo recomenda isso aqui? Porque, infelizmente, tem pais que acham que só os filhos que têm dever. Só os filhos que têm o dever de respeitar pai e mãe, mas os pais não têm dever também de respeitar os filhos. E Paulo chega e fala assim: olha, pai, já que você quer... eu tenho certeza que Paulo quis dizer mais ou menos isso. Se você quer que teu filho, que a tua filha te respeite, te honra, te obedeça, também não provoque a ira deles. Não irrite os seus filhos, não deixe eles irados, não deixe eles rancorosos. Porque, queridos, quem falha não é só filho não. Tem tanto pai e tanta mãe que falha com os filhos que não é brincadeira. Pais que não cumprem o papel de pai, mãe que não cumpre o papel de mãe. Que sabem da responsabilidade que tem sobre os filhos e não querem cumprir essa responsabilidade, mas querem cobrar dos filhos. Pais que muitas das vezes têm determinado vício, mas se o filho começar com aquele vício que ele tem, ele já dá bronca, já briga, já xinga. Muitos querem expulsar de casa, mas não veio o testemunho, um péssimo, um mau testemunho que tem dado. E eu sempre digo que o testemunho, ele fala muito mais alto e muito mais forte do que muitas palavras. Paulo diz que os pais não é para irritar os filhos, provocar a ira. Antes, qual é a recomendação dele? Eduquem-nos com a disciplina amorosa. Os pais têm que educar os filhos com amor. Ai, mãe, então tem que passar a mão na cabeça e paparicar. Não é para paparicar o filho quando ele está errado, mas é para educar com amor. Não precisa gritar, não precisa irritar, não precisa provocar a ira. Eduque-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, tá vendo? O Senhor aprova a disciplina com amor e desaprova a disciplina com gritaria, com xingamento, com pancada. Sabe? Com surra. Não precisa disso. E com recomendações e conselhos. Eu quero ficar com essa parte aqui. Versículo 4. Para os pais, não irrite seus filhos, eduquem-nos. Discipline sim, mas uma disciplina com amor, com recomendações e conselhos. Porque pai, mãe, se você não conseguir alguma coisa com conselhos, conversando, na pancadaria você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque na ignorância, na violência, na pancadaria, sabe o que é que você vai conseguir do seu filho? Ira e rancor. Por que muitos filhos... Eu sei que isso não é uma regra, eu não posso generalizar, mas existem tantos filhos que fazem tanta besteira com os pais. Por quê? Porque guardam rancor. Guarda rancor da infância, onde eram espancados, onde eram maltratados, onde não tinham direito como filhos, só tinham dever, mas não tinham direito como filhos. E quando vem para a fase adulta, muitos guardam mágoa, guardam rancor. E quantos têm tirado a vida dos seus próprios pais por conta disso?
Então vamos cumprir o papel de filho, respeitando, obedecendo, honrando, mas também vamos cumprir o papel de pais, educando, disciplinando, recomendando e aconselhando. Amém? E nesse momento eu te convido, filho, para orar, e pais também, para orarmos juntos, em nome de Jesus. Oh, maravilhoso Deus, eu sou muito grata ao Senhor por todos os conselhos que Paulo deu aqui nesse capítulo, nesses 4 primeiros versículos. Paulo, ele tem ensinamentos e conselhos de toda espécie para todo tipo de pessoa. Mas nesse momento eu quero pegar o gancho aqui desses conselhos de Paulo e orar por esse filho, essa filha, que nesse momento eu tenho certeza que há alguns deles que o Senhor trouxe à memória deles, que eles não têm respeitado como deveriam, eles não têm honrado seus pais como deveriam. Mas que no nome de Jesus, nesse momento, haja arrependimento, haja quebrantamento de coração e que esses filhos realmente obedeçam aquilo que está escrito na palavra. Te peço também por esse pai, por essa mãe, que às vezes erra, Senhor, porque nós somos humanos, assim como os filhos erram também, nós erramos com os filhos. Mas que esses pais, eles também peçam perdão ao Senhor e que a partir de hoje eles comecem a honrar os seus compromissos, as suas responsabilidades como pais, honrando os filhos também, respeitando os filhos também, Senhor, para que esses filhos não sejam filhos rancorosos, não guardem ira, não guardem mágoa, não guardem ódio no coração, Senhor, em nome de Jesus. Mas nos ensina, a cada um de nós, pais e mães, nos ensina, Senhor, a educarmos, disciplinarmos sim, mas com amor, com paciência, com mansidão e com muito conselho. Eu abençoo cada pai, cada mãe, cada filho, em nome de Jesus Cristo. Que Deus seja louvado através da tua vida, que Deus seja louvado através da mudança que eu tenho certeza que haverá a partir dessa palavra. Mudança de comportamento dos pais com os filhos, mudança de comportamento dos filhos para com os pais. Que Deus nos dê sabedoria para sabermos lidar com toda e qualquer situação. Amém? Que Deus abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.